A função na prática esportiva. A função na prática dos esportes se apresenta de maneira sutil, porém de grande importância, como nas trajetórias das bolas, por exemplo. No futebol, quando um atacante observa que o goleiro do time adversário se encontra adiantado, ou seja, distante da linha do gol, ele chuta a bola para a frente e para cima, de forma que a trajetória que a bola descreverá encubra o goleiro e entre no gol. Nessa situação, a trajetória desenhada pela bola é uma parábola, que é estudada em funções do segundo grau, que vamos explicar agora. Chama-se função quadrática ou função polinomial do segundo grau qualquer função f de reais em reais, dada por uma lei da forma f de x é igual a que multiplica x ao quadrado mais b que multiplica x mais c, onde a, b e c são números reais e a diferente de zero. Vejamos alguns exemplos de funções quadráticas. Primeiro exemplo. F de x é igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1, onde a igual a 3, b é igual a menos 4 e c igual a 1. Segundo exemplo. F de x é igual a x ao quadrado menos 1, onde a igual a 1, b igual a 0 e c igual a menos 1. O gráfico de uma função polinomial do segundo grau é uma curva chamada de parábola. Exemplo. Vamos construir o gráfico da função do primeiro exemplo. F de x é igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1. O que determina a concavidade de uma parábola? Quando a concavidade é para cima, o termo a é maior que zero. E quando a mesma é para baixo, o termo a é menor do que zero. Observação. O ponto em que a parábola atinge o seu valor máximo ou mínimo, dependendo do valor de a, em relação ao eixo y, é conhecido como vértice. Mas o que acontece com a parábola quando as constantes da função avariam? Com essa animação, podemos observar que, quando a constante a se aproxima de zero, ela fica mais aberta. Quando se iguala a zero, se torna uma reta, que é a característica de uma função do primeiro grau. Por isso que a constante a, uma função do segundo grau, tem que ser diferente de zero. Quando a se torna negativo, a concavidade da parábola muda, ou seja, ela fica para baixo, como representado nessa animação. Com estes dados, percebemos que, muitas vezes nas práticas esportivas, o jogador nem nota o que está fazendo, mas quando ele saca a bola com muita força no vôlei e com maior sentido para frente, ele está aproximando o valor de a zero na função. Através dessas animações, podemos perceber que, à medida que o termo b varia, o vértice da parábola descreve uma curva parabólica, e que quando o termo c varia, a altura da parábola, onde ela corta o eixo y, varia. É importante destacar que nesse trabalho desconsideramos a resistência do ar, pois, se a considerássemos, a trajetória das bolas nos esportes que a envolve, na verdade, não é uma parábola. No caso de ela estar desconsiderada, a velocidade horizontal permanece inalterada durante todo o percurso, enquanto a velocidade vertical inicialmente diminuiria até se anular e posteriormente aumentar, graças ao campo gravitacional da Terra. Por causa da resistência do ar, a velocidade horizontal da bola diminui durante a trajetória, enquanto a velocidade vertical diminui mais rapidamente do que diminuiria durante a subida se o único efeito fosse a atração gravitacional da Terra. E, na queda, aumenta mais lentamente. A trajetória deixa assim de ser uma simples parábola. Mas vale lembrar também que essas variações são de valores muito pequenos e por isso o fato de nós a ignorarmos não varia muito o resultado. Esta presença das funções nos esportes é tão grande que, em empresas como a EA Games, são realizados estudos para tornar mais realistas seus jogos de esportes.
E nesses estudos, a trajetória das bolas, assim como na vida real, são determinadas por uma função quadrática. Gareth Bale darting forward. Goes for goal! A spazio verticale. Balotelli. Che gol! Splendida rete! Observem estes exemplos, onde conseguimos notar uma parábola de uma função do segundo grau na prática dos esportes. Para a terceira alteração, técnico Marcelo Oliveira. Olha no detalhe o Tinga. Olha o chute de fora! O chute de fora, Antônio Rodrigues estava adiantado, todo o time vai vibrar e comemorar com o Ricardo Goulart, olha, do campo de defesa. O Antônio Rodrigues estava adiantado, a felicidade no chute de fora. O Salcido saiu jogando, o domínio errado, a antecipação e a reação rápida do Ricardo Oliveira. Lindo gol, segundo do Cruzeiro. Mais uma vez aí por outro ângulo. E aí não deu para voltar o Antônio Rodrigues. Toes the line, puts it up. No good. Spreen with the rebound. Half court, full court shot. Goal! Oh my God! He's in! And the Blue Raiders win it! 79-78! Holy cow! Podemos concluir, então, que a função do segundo grau está fortemente presente nas práticas dos esportes e nas trajetórias feitas pelas bolas. Portanto, estudar a função do segundo grau se torna importante até mesmo para entendermos algumas práticas esportivas e potencializar habilidades nas mesmas.